Não, então acho que acho que o grande lobby dos anos 90 era o próprio partido que estava no poder com Arminio Fraga e companhia, né? Acho que tinha a gente teve um governo não só de lobby, né? O governo do FHC era o próprio setor financeiro, né? Comandando o país, né? O próprio plano real foi isso, foi endividar o país pra caramba e jogar o problema pra depois. Foi isso que é você emitir título pra resgatar daqui a bastante tempo e posterga a solução do problema. Mas tem vários lobbies, assim. O financiamento dos bancos, os bancos financiam as campanhas não é à toa, né? Financiam campanha não só para dívida, mas para perdoar impostos, né? Por exemplo, o Banco Itaú, quando comprou o Unibanco, tinha que ter pago 18 bilhões de impostos pela fusão, não pagou até hoje, e não vai pagar. Não vai pagar porque eles têm uns puta advogado famoso que vão postergar isso pra... E se um dia pagar, não vai ter atualização. Não vai ter juros nem atualização. Se tiver que pagar, vai ser 18 bilhões lá em 2030. Vai ser 18 bilhões. 18 bilhões vai valer muito menos que vale hoje em dia. Mas o lobby tem, claro que tem. Eu não sei se eu ia ter tem umas figuras carimbadas, né? Tem umas figuras carimbadas do setor financeiro no Congresso Nacional. Tem um lobby que se sabe, assim, não sei se chega a constituir uma bancada do sistema financeiro. Mas com certeza tem. Com certeza tem. E, já que você levantou essa bola, eu queria falar, por exemplo, do meio para o fim dos anos 80, tiveram alguns estudos na Câmara dos Deputados Federais e no Senado sobre a questão da dívida pública, a necessidade de auditoria, suspeita de ilegalidade, já se levantava desde então. Um desses caras que fez um desses estudos era o Fernando Henrique Cardoso, enquanto ele era senador na época. Isso, presidente dessa comissão. E aí, em 94, ele estava do outro lado, porque o capital financeiro ele é muito forte, a ponto de conseguir cooptar quase todos, né? Não vou dizer todos, mas ele tem essa facilidade de cooptar as pessoas para defender o lado deles. A própria NECA, né? A NECA Setúbal. A mulher do programa de governo da Marina tá aí, ela é herdeira do Itaú, se não me engano, 3,5%. Mas ela é educadora também, então... E só mais uma coisa um fato, né, que é só para jogar no ar aí, e não quero levantar teoria da conspiração nem nada, mas o Fed, que é o Banco Central Americano, ele é privado, ele não é um banco público. O John Kennedy, quando ele estatizou o Fed, ele fez uma medida estatizando o banco americano, 3 meses depois ele foi assassinado, até hoje ninguém sabe por quê, mas... Dá para supor que o capital financeiro é bastante forte e é uma coisa que, se não tiver conscientização popular massiva, não passa. Por exemplo, se um governante brasileiro hoje quiser fazer auditoria sem o apoio popular, ele vai ser derrubado, isso é fato, ou vai ser morto. Mas por isso que a gente tem que ter essa massa conscientizada, a população conscientizada de forma a saber para onde está arrumando, para onde está indo e por que está fazendo isso. Senão não adianta. Uma coisa interessante também sobre o lobby, todos os telejornais atualmente são patrocinados por algum banco. Você perceber, todos os jornais, ou é Itaú, ou é Bradesco, Globo News, se não me engano é HSBC. Então as mídias também fazem lobby para o sistema financeiro, né? E não deixam, né? A própria análise as análises econômicas que se vê em telejornais, parece que estão falando de um outro planeta, assim, eles não falam tudo o contrário, distorcem dados, é terrível. Só para terminar a história, o vice-presidente que assumiu nos Estados Unidos, não lembro quem, uma das primeiras medidas dele foi anular a decisão de estatizar o Fed, que ele acabou não se consolidando. Qual que é a segunda pergunta mesmo? A dívida do Equador
Ah, do Equador. Foi anulado e quais eram as ilegalidades que Sim. foram apontadas? Então, o que foi muito bom para a Auditoria Cidadã e para a Maria Lúcia, que foi lá presidir uma das comissões que fez esse relatório, foi perceber justamente que não só o lobby do sistema financeiro, mas as leis, os contratos, os planos, o próprio plano Brady, que foi o que transformou as dívidas externas em dívida interna, eles são rigorosamente os mesmos em todos os países da América do Sul. Os mesmos empréstimos que se faziam nos anos 70, os mesmos contratos, as mesmas leis que foram sendo aprovadas, as renegociações são rigorosamente as mesmas. Ela pôde perceber isso na CPI de 2009. Então tudo que a gente sabe, do Equador e pela CPI de 2009 mostram que são sempre as mesmas, são sempre os mesmos documentos. Então tem muitos casos de ilegalidades. Por exemplo, o que o Rafael já mencionou, os contratos de renegociação, eles tinham comarcas sempre ou em Nova York ou em Luxemburgo. Ou seja, se o Brasil contestasse determinado cláusula ou contrato mais para frente, quem decidiria seria a justiça americana ou a justiça de Luxemburgo. A própria subida dos juros de 4%, 5% para 20,5%, isso desobedeceu muitas normas internacionais. E a justiça equatoriana julgou isso legal. Você não pode emprestar um dinheiro hoje e amanhã a 4% e amanhã falar que é 20%. Isso é desumano. Você vai fazer todo mundo quebrar. Então todos esses mecanismos foram usados em todos os países. Por exemplo, a própria dívida prescrita em 92, eles descobriram isso no Equador. Eles descobriram que muito do que tinha sido renegociado eram contratos que já tinham prescrito há alguns anos. Então, se já tinham prescrito há alguns anos, nunca deveriam ter sido incluídos na renegociação. Então, são esse tipo de coisa que eles perceberam que eram ilegalidades. Por exemplo, outra coisa legal que tinha no Equador e que tem no Brasil. No Brasil, é proibido você cobrar juros sobre juros. Então, quando tem incidência de juros sobre um empréstimo, você tem que separar os juros num outro cálculo. Você não pode aplicar os juros, depois no mês seguinte, o total mais os juros do mês passado e desse mês. Isso é ilegal no Brasil desde 46, através de uma súmula do STF. Então tem um monte de coisas que fazem com que a dívida engorda. Então tem um monte de pequenos mecanismos que fazem com que a dívida sempre cresça. Engorda, né? Tinha mais uma pergunta, não tinha? Desculpa, é que tinha mais um. Não quero atropelar não, fica à vontade. Então, sim, claro. Não, mas a gente acredita justamente nisso, numa campanha popular, porque quem elegeu, o que fez... O Rafael Correa no Equador, ele foi eleito depois que ele se recusou a fazer um empréstimo ao que ele era ministro da Fazenda do Equador. Ele tinha sido obrigado a fazer um empréstimo que ele percebeu que era muito ruim para o Equador. E ele renunciou ao cargo. E esse escândalo foi muito divulgado, que ele tinha renunciado. Então a população tomou consciência sobre os empréstimos, sobre o endividamento equatoriano. E ele foi conclamado pela população a ser presidente. E então ele se sentiu na obrigação de ser presidente. E ele foi eleito com a incumbência de fazer a auditoria da dívida. Seria ótimo, pô. Mas a gente se aproxima de todos os movimentos sociais, o MTST, na USP, a gente vai em todos os lugares possíveis, porque a gente acredita que essa pauta ela junta um monte de pauta, da educação, da saúde, de um monte de coisa. Inclusive, não sei se vocês viram o debate, né, o teatro das eleições, mas dos 7 candidatos, pelo menos 3 mencionaram a questão da dívida pública. A sua maneira foi a Luciana Genro, o Levi Fidelix e o